Pode ser para todos que fazem parte da Assembleia de Deus Bela Vista. Faço um convite para todos na sexta-feira estarem presentes no nosso culto de doutrina. Teremos uma doutrina bem atual, bem importante, onde nós vamos fazer as ligações do ocorrido atual, do conflito ali entre Israel e palestinos, para nós vermos o que já tem de cumprimento de profecias bíblicas, ou de sinais do cumprimento das profecias bíblicas. Importante que todos possam aprender isso de uma forma simples, de uma forma dinâmica. Nós vamos ter essa doutrina, tá bom? E que todos possam também aprender a ligar os pontos, os sinais da aproximação, do arrebatamento da igreja e também da chegada de Jesus para a defesa de Israel. Vamos ver se já tem algo que dar esses sinais. Não estou dizendo que vai acontecer agora, mas se já aponta alguns sinais. Isso nós veremos na doutrina na sexta-feira. Queria compartilhar com toda a igreja, com todos que desejam aprender sobre os sinais dos tempos, sobre doutrinas escatológicas. Então, convidamos a todos a estarem presentes nesta sexta-feira em nosso culto de doutrina a partir das 7 horas da noite. Um abraço para todos, a paz do Senhor. Eu quero saber aonde estão os filhos do leão da tribo de... Não, mais alto, aonde estão os filhos do leão? Igreja, aleluia. Uma igreja nessa noite, nós temos a oportunidade de poder reunir-nos a adorar o nome de Jesus, glorificar seu nome, que é a primeira obrigação nossa, a nossa devoção ao Senhor. E também aprender o seu santo templo, o lugar melhor de se aprender a palavra de Deus, é na casa de Deus. Jesus, ele ensinou muito nas sinagogas e também era casa de Deus. Ele ensinou muito no templo, até que ele foi proibido de ensinar nestes lugares. Quando os judeus começaram a rejeitá-lo, quando as lideranças religiosas começaram a rejeitá-lo e a aborrecer e a odiá-lo, então começaram a privá-lo de entrar no templo de Jerusalém e nas sinagogas, que eram também templos, não na estrutura do templo de Jerusalém, mas eram salões que eram levantados, construídos para se reunir o povo de Deus e ali adorarem o Senhor, conversar com Ele e também estudarem a palavra de Deus, aprenderem através dos mestres, daqueles que ensinavam. E Jesus, ele no começo, ele foi muito aceito. Ficou, até as autoridades religiosas começaram a dar um voto de credibilidade. Mas quando perceberam que Jesus não ia formar exército nenhum armado com guerra, para guerrear contra Roma e libertar Israel de Roma por meio de guerra, então eles começaram a ignorar e dizer que Jesus não era o Messias, o prometido não era o Messias que eles esperavam, e passaram a combater a Jesus. Então você acreditou em alguém, e ele era aquele que ia lhe defender, aquele que ia lhe dar liberdade, aquele que ia dar a libertação de Israel, e agora eles mesmos são inimigos deste, e eles agora atacam a este, e os ataques eram os mais diversos. Inclusive a busca para matá-lo. E Jesus, ele foi obrigado pelas circunstâncias a não ir mais para as sinagogas e a não ir mais para o templo, senão ele ia morrer. E ele não poderia morrer se chegasse o tempo dele se entregar. Mas Jesus não deixou de ensinar, porque lhes faltou tempo, porque lhes faltou estrutura, porque lhes faltou lugar erguido para o povo de Deus se reunir. Então Jesus, ele começou a pregar na margem do mar da Galileia, começou a pregar na sua casa, que ele alugou em Cafarnaum. Ele começou a pregar em vários lugares. Ele pregava nas casas que lhe davam acolhida, como em Betânia, na casa de Marta e Maria e Lázaro, pregava. E ele pregava
em alguns lugares, no pátio do templo. Quando ele percebia que os judeus queriam lhe pegar, ele saía. E quando ele queria ensinar os seus discípulos, ele chamava em particular, levava ao monte. Quando Jesus queria orar, não tinha mais os templos, né, as sinagogas liberadas para ele, ele ia ser reservado no monte. Foi por isso que surgiu a necessidade de Jesus ir para o monte. Não é porque o monte é melhor, não é porque no monte aparece Deus, como muitos pensam, né? É porque, pela madrugada, é porque a madrugada é melhor que a filha minha. Não tem nada disso, são fantasias. Jesus ele ia para o monte porque era um local mais reservado. Geralmente é um monte que era um pomar plantado de oliveiras. E ali ele procurava geralmente aqueles horários à noite, mais à noite, porque ali era difícil de ser achado, pelos que lhe procuravam para matar. E ali ele poderia orar mais sossegado. Ele poderia dar instrução aos seus discípulos com mais tranquilidade. Também que para poder ser preso, estava no monte. Prezou Judas Iscariotes que levaram alguém até lá. Porque Jesus mudava de monte. Uma hora ele estava no monte, a hora ele estava no outro. O monte da transfiguração é um, o monte das oliveiras é outro. E Jesus fazia, escolhia alguns montes diferentes. E ele sempre despistou os seus inimigos. Então, igreja, aqui estamos com a oportunidade de estar no templo. Mas será que a igreja do Senhor em alguns países estão tendo essa oportunidade que nós estamos tendo? Não. Puxa, tem países em que a igreja perdeu o direito de se reunir no templo. Tem lugar aí que se a igreja entrar dentro do templo para adorar a Deus, ela vai ser morta, todo mundo vai ser morto, destruído. Um bombardeio, com um grupo de pessoas furiosas contra o povo de Deus para incendiar. Isso tem acontecido e continua acontecendo, principalmente por aqueles que não creem no Deus que nós cremos, não creem no Deus que Israel prega. Por essa razão, mostra uma força das trevas para destruir o povo de Deus, porque não consegue destruir o Deus do povo. Simples. O inimigo é assim, irmão. Qualquer pessoa que é inimigo, você não consegue destruir o chefe de um grupo que ele tem por inimigo, ele não consegue destruir o líder, ele vai partir para os liberais. Assim fez o diabo. Não consegue destruir o líder, o Senhor Jesus, então ele vai tentar destruir os servos de Jesus. Mas, igreja, nós hoje vamos trazer uma doutrina sinais escatológicos. O que é isso? Escatologia é o estudo, a reflexão, a meditação sobre os assuntos do fim, os acontecimentos do fim da era da história. E nós precisamos entender um pouquinho, pelo menos o mínimo. O mínimo. Como alguém precisa entender o mínimo de matemática para fazer uma continha, somar, diminuir, você não faz. Você não precisa conhecer todas toda a disciplina matemática para você fazer uma continha, somar, diminuir. Você não precisa saber raiz quadrada, você não precisa saber equação de segundo grau, de terceiro grau, você não precisa dessas coisas. Você não precisa entender, só basta entender as quatro operações que você já consegue fazer uma continha de somar, diminuir, multiplicar e dividir. Aí já dá para viver o dia a dia. Porque se você tem irmãos, até para viver no dia a dia sem saber matemática é difícil, né? Você não consegue fazer nada se não souber a matemática. Você não sabe fazer conta, você não sabe fazer cálculo, você não sabe contar dinheiro, você não sabe o que é. Fica difícil. Mas as pessoas aprendem o mínimo para poder conseguir viver, conseguir administrar recursos. Até para a mulher, ela tem que saber fazer uma contazinha, senão ela não vai saber o dia que a criança vai nascer, né? Se não fizer a conta direitinho, aí fica contando, né? As semanas, os meses, aí sabe, olha, está grávida do mês tal. Por quê? Porque tem um entendimentozinho mínimo da matemática. A pessoa faz os cálculos. O dia que deixou de menstruar para frente, você vai contando. Então, igreja, é sobre esse assunto que nós precisamos entender um pouquinho, pelo menos o básico. Você não precisa ser mestre nessas coisas.
A igreja não precisa mexer nessas coisas. Quando eu falo igreja, o corpo da igreja, mas precisa saber o básico. Nós vamos ficar destorneados, tá? Nós vamos ficar perdidos e arrastados por qualquer tipo de doutrina. Alguém diz uma coisa, você vai, outro diz outra coisa, você tem. Alguém diz isso, você vai. Né? E nós não podemos estar nessa gangorra. Vai, volta. Nós precisamos estar firme e com o mínimo necessário do conhecimento daquilo que está estabelecido por Deus para o curso da história. Nós nos firmaremos o necessário para permanecer firme. Então nós estabelecemos aqui, igreja, um panfletozinho que eu queria fazer para todos, mas não foi possível. Tive problemazinho na impressora esses dias, e depois não tinha papel. Hoje eu fui providenciar, mas já foi tarde para me fazer e distribuir um panfleto por toda a igreja sobre um rascunho mais necessário, um rascunho que dá para os irmãos entenderem muito bem. E a partir desse rascunho aqui que nós vamos passar para os irmãos aquilo que nós falamos para a igreja que iríamos tratar na doutrina de hoje, que são sinais escatológicos da situação de Israel, da igreja e a volta de Jesus. Sobre essas três, hoje nós vamos falar. Se não der tempo hoje, porque é um assunto que ele abrange um longo espaço de tempo. Desde a fundação da nação de Israel, depois da nação entrando na terra prometida, e por aí é um tempo tão longo, irmãos, que em pouco tempo você não tem como destruir. Mas o que eu vou tratar na noite de hoje já vai ser suficiente para os irmãos entender um pouco mais e ter capacidade de, quando estiver lendo a Bíblia, já facilitar ainda mais o entendimento. Veja, nós vamos ler dois textos bíblicos e eu queria 2 voluntários para ler esse texto bíblico. 2 voluntários. Eu queria 2 voluntários do corpo da igreja, um do lado do outro, da direita e outro da direita. Não é da esquerda, da direita e da direita. Pelo amor de Deus, porque o assunto aqui vai envolver a esquerda. Vai envolver a esquerda, só quer da direita. A esquerda é só para a gente falar mal dela. É só para ele detonar a desgraça que ela é. É brincadeira à parte. Mas vamos, olha. Quem se levanta desse lado aqui, do meu lado direito? Vai levantar um do meu lado direito. Que vai, pronto, vai Joana. Levanta, vai já se levantar. E quem se levanta desse lado direito da igreja? Aqui do meu lado direito. Já aqui do lado direito da igreja. Não é do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Quem levanta do lado direito da igreja aqui? Uma pessoa que vai ler o texto bíblico. Agora eu quero um obreiro que leve o microfone até ali. Pronto. O primeiro texto, abra a sua Bíblia, irmã Joana, em Daniel, capítulo número 9. Daniel, capítulo número 9. E a igreja toda abra também, que você vai acompanhar a leitura. Glória a Jesus. Os textos, os irmãos vão ler aí. Depois eu vou só tratar daquilo que nós aplicamos em um esboço, resumo nesse nosso folheto. Mas eu posso depois imprimir esse folheto em quantidade para passar para os irmãos, para depois você ver. Glória a Jesus. Todos encontraram, igreja? Amém. Capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo de número 20. Capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo de número 20. Até o versículo final deste capítulo.
Amém? Posso ler? Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do princípio que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estas determinadas assolações. E ele firmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus. Agora vamos para outra passagem bíblica, glória a Jesus, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número, deixa eu ver até o versículo de número, até o versículo número 12. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, seu versículo inicial. Tem alguém ainda procurando? Vamos esperar. Glória a Jesus. Vou guardar um pouquinho para alguém procurando. Se livros, aqui, às vezes no livro com mais frequência a Bíblia, tem dificuldade de encontrar essas cartas. Essas cartas ficam mais difíceis de ser encontradas. 2 Tessalonicenses, a partir do 1º versículo. Glória a Jesus. Não tem problema, se nós não terminarmos o assunto hoje, vamos para outra sexta-feira. Hoje continua na ceia. Glória a Jesus. Amém? Podeis ler. Agora, irmãos, a respeito da vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele,
pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém nos engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele descerá contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando eu estava com vocês? E vocês não sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora? Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixe que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Amém, graças a Deus. Acho que a leitura aí foi na linguagem de hoje, né? Então, os irmãos, as irmãs se perderam aqui muito no acompanhamento da leitura, e algumas palavras elas mudam, embora tragam o mesmo significado, né? Iniquidade, mentira, engano. Porém, igreja, apesar da leitura ter sido a linguagem de hoje, este assunto, ele tem uma ligação com o primeiro. As 70 semanas de Daniel, o texto que foi lido aí primeiro, onde fala que está determinado 70 semanas para o povo, chamado aqui o povo de Daniel, para que sejam, esse povo, eles sejam beneficiados com a retirada da iniquidade, com a retirada da maldade. E nós vemos o texto dizer aqui que a ordem para começar a contar das 70 semanas, são 70 semanas proféticas, só para a igreja entender. Quando foi lido aqui, a Bíblia, nos versículos anteriores, diz que Daniel começou a orar pela situação que estava. Ele estava se incomodando, estava se angustiando, porque o homem era profeta de Deus e ele passava a ter discernimento dos acontecimentos. Ele passava a ser incomodado por Deus, porque Daniel era alguém que Deus usaria para ministrar profeticamente acerca das coisas do fim. Então Deus fazia com que ele se perturbasse com alguma coisa, para que a partir daí ele buscasse em Deus o sentido das coisas. E ele fez isso. E ele orou, e a Bíblia diz que ele orou 3 semanas seguidas, correspondendo a 21 dias. Só depois desses 21 dias foi que o anjo Gabriel chegou. Mas a Bíblia diz que quando ele propôs no coração, Daniel, quando ele decidiu começar a orar, a ordem já saiu para chegar a resposta para ele. Só que o anjo que veio foi barrado pelos principados, por Satanás e sua loja. O anjo não conseguiu chegar até Daniel para ministrar a visão. Prezou
Miguel entrar em ação com ele, Miguel, para travar a batalha contra Satanás e suas ordens, para poder liberar a passagem do anjo Gabriel, para Gabriel chegasse. Só depois de 21 dias foi que ele chegou. 21 dias não, são 3 etapas de 7, 27. Dá 21, 3 vezes 7. Pela vontade de 7 tem muito a ver com tanto com o completo, com o perfeito e com o cessar. É perfeito, é o completo e não cessar. O 7 representa as situações. O 7 também representa, né, Satanás na sua totalidade, na sua força total. O 7 representa o cessar do operar de Deus. O 7 representa o fim da história. E por aí vai. Mas nós não vamos falar sobre essa numerologia. Nós vamos falar sobre a escatologia que aqui está falada, revelada nesses 2 textos bíblicos. Em Daniel, o profeta que trouxe mensagem profética escatológica, e também Paulo, que recebeu essa visão, esse discernimento. É impressionante quando os dois estão falando da mesma coisa. Daniel lá atrás, Daniel bem atrás, Daniel lá na época em que estava na Babilônia, há mais de 2.600 anos atrás. Nos dias de hoje e dos dias de Paulo, aproximadamente 650 anos. A profecia de Daniel, até chegar a essa mensagem de Paulo, foi aí aproximadamente 650 anos. E um falou há 650 anos atrás e o outro, sem ter conhecido Daniel, sem ter convivido com Daniel, ele tem uma mensagem que não é a de Daniel, uma mensagem diretamente do Senhor Jesus. E ele fala sobre o homem do pecado, sobre a iniquidade. Então vamos ponto por ponto. Vou passar aqui o que está no panfleto, só para nós nos situar, e depois nós vamos meditar no texto bíblico, aqui, colocando alguns versículos para uma reflexão. Pronto, nós vamos tratar aqui sobre o ensino escatológico da situação de Israel na igreja e da volta de Jesus nesse tempo. Israel começando um pouquinho mais lá no texto de Daniel. E a igreja começando logo um pouquinho depois da morte de Jesus, até os dias atuais. E nós vamos fazer essas ligações até os dias atuais, porque a nação de Israel é muito mais antiga que a igreja. A nação de Israel ela foi fundada a partir de Abraão, mas ela se organizou a ponto de se tornar nação-estado a partir de Jacó. E ela se desenvolveu dentro do Egito. E lá no Egito ela se tornou uma nação, porém sem uma terra. Uma nação dentro de outra nação. Uma nação sem uma terra, sem uma área de terra geográfica que pudesse estabelecer os limites de um país. Uma nação vivendo dentro dos limites de uma área geográfica pertencente a um outro povo, aos egípcios. Mas Deus tira de lá, promete dar uma terra para ele, para que eles tenham um país. Um país, como toda nação tinha o seu país, a sua área territorial para governar politicamente. E assim Deus fez, colocou ele na terra em Canaã. É onde começa tudo. É a partir de onde começa tudo que nós estamos vendo se agravar a partir de hoje. É Deus ter dado aquela terra a Israel. É Deus ter dado aquela terra a Israel. Aquele pedaço de terra. Olha que é um pedaço de terra pequeno. Um pedaço de terra pequeno. Israel hoje, a área habitada por Israel, a área dominada por Israel, é do tamanho do estado, o menor estado do Brasil, o estado de Sergipe. É o menor estado do país, estado pequeno. Um país
país de Israel só é aquele tamanho. Mas um pedacinho de terra em uma área, irmãos, onde tem deserto, onde só tem montanha, um pedregulho, e uma área toda salgada, que é uma onda. Como é que as pessoas conquistam aquele pedacinho de terra? O mundo todo. O mundo todo está de olho naquele negócio. Mas a gente pensa, irmão, o mundo todo está de olho no Brasil. Não está, não, irmão. O mundo todo está de olho no Brasil. Quem está de olho no Brasil são os exploradores. Só isso. Ninguém quer estar aqui no Brasil. Ninguém quer vir aqui no Brasil. Alguém diz, a China quer o Brasil. Outros dizem, os Estados Unidos quer o Brasil. Quer não, só quer o Brasil produz, só isso. Pronto. Só que Israel todo mundo quer. Aquela áreazinha que é bem pequenininha. Que ela só é produzida porque Deus abençoou Israel. Israel desenvolveu tecnologias extraordinárias e faz uma agricultura ser próspera. E eles conseguem se sustentar dentro de uma terra que não daria para se sustentar. Porque a terra não tem a fertilidade que tem no nosso país, que tem os países europeus, não tem. É uma área que é desértica, outra área mais montanhosa, e a área de terra pedregosa. Israel, ele é uma potência, por isso que o Bolsonaro dizia, veja o que Israel não tem e o que eles são, veja o que nós temos e o que nós não somos. Caberia no nosso país dezenas e dezenas do país de Israel. E a nossa terra é fértil, tem água para tudo, tem terra fértil para tudo, todo tipo de cultivo que existe no mundo, no Brasil dá para desenvolver. E mesmo assim, igreja, muitas vezes nós não temos óbvio sustento que Israel tem. Porém, qual era a missão de Israel? Quando Deus fundou esse povo, quando Deus criou esse povo, a partir de Abraão, qual era a missão? Israel tinha uma missão. A missão era revelar a Deus para o mundo e falar da salvação. E falar da salvação, apresentar a salvação. Era a missão de Israel. Revelar a Deus para o mundo, porque Deus existia. E eles tinham Deus. E Deus se manifestava por meio deles. E o poder de Deus se manifestava por meio deles. Então ninguém melhor no planeta Terra, de todas as nações existentes, naquele tempo, naquela época, que Israel foi fundado, ninguém tinha capacidade de representar a Deus, nem de apresentar a Deus para o mundo. Porque só Israel tinha Deus verdadeiro. Eles não podiam. Só Israel podia falar de salvação, porque só Israel tinha um Deus verdadeiro, o Salvador. Mas não podiam. Então a missão de Israel era essa, mas ela falha. A nação falha nessa missão. Ao longo dos séculos, Israel falhou. Por isso Israel muitas vezes era oprimido pelos inimigos. Os inimigos cercaram. Você vê que Davi era cercado de inimigos, era guerra constante. Já naquela época era guerra constante. Por quê? Justamente por isso, porque aquele povo falava de um Deus verdadeiro. Irmãos, e defender o Deus verdadeiro estabelece dentro de nós princípios de moralidade, de justiça, de ética, de honestidade, de pureza, de santidade. É impossível alguém defender a fé em Deus e não ter a vida pautada nesses princípios. E a nação de Israel, automaticamente ela vivia e apresentava isso, e irritava os outros povos, porque eles defendiam a unidade matrimonial. O casamento era monogâmico, era a defesa da lei. Adorar só o Deus verdadeiro, amar a eles e falar da salvação. E o povo se irritava. Vamos, a pessoa ímpia, quando você fala de Deus, salvação, ele fica irritado. Porque ele já sabe qual é o padrão de vida que tem que submeter a quem vai seguir a esse Deus. E eles não querem. Ímpio, iníquo. O que é ser iníquo? O que é ser ímpio? Ser ímpio, irmãos, é não ter nenhum tipo de religião.
E se não tem nenhum tipo de religião, você não tem nenhum padrão moral de conduta de ética. Porque, querendo ou não, toda religião, ela é pautada na crença de um Deus soberano, que é santo e zeloso. E que as pessoas, elas recebem um padrão de vida, de submissão, de rendição, de sujeição. O ímpio não aceita isso, porque ele não acredita nessas coisas. O ímpio acredita nele mesmo e em ser voluntário. A vida é aquilo que ele quer, aquilo que ele prega, aquilo que ele defende. Nada de padrão absoluto. E o iníquo é aquele que ataca os padrões que é pregado pelos que são defensores da fé e da religião. Olha, iníquo e ímpio são duas situações distintas, mas que podem estar no mesmo nível. A pessoa não crê, não aceitar um padrão moral, um padrão santo, não aceitar e ele não ser iníquo. Ou seja, ele simplesmente não aceita e tudo bem. Ele não quer e tudo bem, continua. Mas quando a pessoa, além de ser ímpio, ele é iníquo, ele não só aceita, como ele ataca os que defendem, os que vivem essa prática de santidade. É isso que é o homem do pecado. Foi lido no segundo texto. Mas o homem do pecado, irmãos, o que a Bíblia diz aqui que vai aparecer, um ser humano que está inspirado com essas duas práticas, impiedade e iniquidade, um tempo no futuro que não acredito que esteja muito longe. Mas eu quero que os irmãos primeiro entendam que o pecado já existia antes do pecado existir. Quando ele ainda vai existir, o pecado já existe. O pecado é desobediência aos padrões que Deus estabeleceu, mas nem sempre o pecador automaticamente ele é um iníquo. Nem sempre o pecador ele é um ímpio. Nem sempre ele é um ímpio, nem sempre ele é um iníquo. Ele pode ser apenas alguém que não consegue submeter, que não consegue ter uma intimidade suficiente com Deus para se fortalecer, mas tem um certo temor, não o suficiente para fazer apartar do pecado. Mas ele não agride a Deus, ele tem um certo respeito, ele tem respeito pelo povo de Deus, ele teme blasfemar de Deus. São apenas pecadores, não ímpios e não iníquos. O ímpio não crê em Deus, sem hipótese alguma, e o iníquo ataca os que creem e defendem a verdade de Deus. Mas vamos ver aqui. Qual é a missão da igreja? Israel falhou. Qual é a missão da igreja? Realizar o que Israel, falhando, não conseguiu, e divulgar Jesus Cristo e seu evangelho salvador. E a igreja não conseguiu. Israel não conseguiu, mas a igreja conseguiu. Israel não conseguiu envolver o mundo todo na fé no Deus de Israel, Jeová, o Deus dos exércitos. Ele não conseguiu fazer isso. Até que fez muito, mas não conseguiu o suficiente. Israel se envolvia muito com o pecado. Israel se envolvia, dependendo do jeito que passava, se envolvia muito com as nações ímpias e pagãs. E arrastava o pecado para dentro, perdia a capacidade, a unção de cumprir com sua missão. E Deus tornava eles escravos. Deus levava eles em cativeiro. Enquanto estava em cativeiro, irmãos, Deus começava a trabalhar para poder, a partir dali, ele ter um remanescente para naquele lugar que foi falado pelo amor de Deus, irmão, como é Israel, para poder conseguir fazer a sua missão com deficiência. Ele precisava de ser levado cativo para uma nação. Para lá Deus pegar um remanescente temente para divulgar a Deus naquele lugar. Quando outros eram destruídos, eram mortos, envolvidos com o pecado daquela nação. Já a igreja, irmãos, olha a eficiência da igreja. A igreja, ela não é detida. A igreja, ela não é aprisionada. A igreja não precisa ser aprisionada.
aprisionada para divulgar a Jesus, para revelar a Jesus e o seu Evangelho Salvador. A igreja ela sai, ela vai, a igreja não vai. Israel para ser levado cativo, para divulgar a Deus na Babilônia, precisou ser levado cativo. Para divulgar um pouquinho na época do Império Assírio, precisou ser levado cativo. E aquela nação, Israel, o rei do norte, foi menos eficiente ainda. O rei do sul, Judá, foi mais eficiente, mesmo tendo se levar cativo, foi para a Babilônia. Fez um pouco porque tinha alguns homens remanescentes como Daniel, Zacarías, e por aí. Então nós vemos como Israel falhou. A igreja não negocia princípios, porque ela não é politicamente constituída, ela não é um Estado. A igreja, ela não é uma instituição estadual. A igreja ela está em todos os povos, tribos e línguas. A igreja não tem uma área territorial, geograficamente reconhecida como o Estado da igreja, como o país igreja. Então, por não ter isso, a igreja não negocia. Ela não faz acordo diplomático. Ela não faz um acordo com um país ímpio. Ela não faz um acordo com a nação ímpia. Não, ela não tem como fazer acordo. Pelo contrário, ela entra nesses países e divulga Jesus, e fala de Jesus. E ela cumpre o papel. Não foi à toa que Jesus disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deu para entender, irmãos? Então você faz parte de um povo que não vai falhar. Você vai parte de um povo que não vai parar. Você vai ser parte de um povo que só cresce. Israel diminuía, ficava quase do nada para conversar de tão pouquinho. Chegava uma quantidade, dizimava de novo. A igreja não é assim, irmão. Ainda tem mais. Se alguém matar um crente, está só. Pensando que está eliminando, vai fazer com que os outros tenham mais ânimo para falar. Jesus foi assim no começo e é assim ainda hoje. E ao matar, só está fazendo porque o Senhor o transporte para a glória, o espírito e a alma daquele crente, para começar a gozar das promessas divinas. Os acontecimentos relacionados a Israel, as 70 semanas proféticas e escada de Daniel, são acontecimentos que são relacionados exclusivamente a Israel. As 70 semanas elas não são relacionadas com a igreja, mas como isso faz parte do curso da história e a igreja está nessa terra, querendo ou não, esses acontecimentos têm acontecido. Porém, esse acontecimento acontece sem a igreja estar envolvida com ele, porque é exclusivo para a nação de Israel, igreja. As 70 semanas proféticas de Daniel, que são 70 semanas formadas por dias proféticos que representam anos. Então 70 semanas são 7 vezes 7, que dá 49, tratando-se de ano, dá 490 anos. 7 vezes 70 dá 490. Como se trata de ano, são 490 anos proféticos que está determinado sobre o povo de Israel e não sobre a igreja, sobre o povo de Israel. Por isso, igreja, quando alguém está muito preocupado com o Apocalipse, não se preocupe não. Quem estiver preocupado com o Apocalipse é porque está fora da igreja. Quem está dentro da igreja não se preocupa com o Apocalipse. Quem está dentro da igreja não entra nele. Quem está dentro da igreja, faz parte da igreja salva, a igreja de Jesus, não estará envolvido com essas 70 semanas. Eu vou provar isso. 70 semanas. Mas vamos aqui, olha. Quando que inicia e como se cumpre as 70 semanas? A referência está aqui no texto que foi lido, que é o capítulo 9 de Daniel, das 70 semanas. Mas quando que se inicia e como que vai se cumprir essas 70 semanas?
já iniciou as 70 semanas. Mas, como a pergunta é feita, como que se inicia? Se inicia a partir da ordem para restaurar Jerusalém, que é o que foi dito no texto. Vocês prestam atenção? A partir da ordem para restaurar Jerusalém. Aí sim, é o tempo contado para que Deus comece a trabalhar a expiação de Israel. Não está se tratando ainda do fim do mundo, mas está se tratando de retirar o opressor, retirar as malícias, as maldades e começar a trabalhar o povo para aquilo que Deus preparou aquele povo. Mas esse início, ele tem data marcada. Ele teve data marcada e ele começou. Esse início começou por volta do ano 456 e 57 a.C. Quando quem governava o Império Medo e Persa era Artaxerxes. Eu sei que muitos pregam que a ordem para restaurar Jerusalém foi no imperador Ciro. Ciro estabeleceu a volta do povo, Zorobabel encabeçou a volta desse povo, mas esse povo veio para restaurar o templo. A ordem para restaurar Jerusalém começou a ser restaurada com Esdras. E Esdras, capítulo 4, versículo 12, 13 e 16, trata sobre esse tempo da ordem para restaurar Jerusalém. E esse ano era aproximadamente o ano 456 a 57 a.C. Ali começa a contar as semanas proféticas. E o texto de Daniel que foi lido diz que 7 semanas, 62 semanas, aí sim, se cumpriria 62 semanas com mais as 7, dando um total de 69 semanas com a retirada do ungido. Com a unção do ungido e com a retirada do ungido. Quem é? Jesus Cristo. No dia que Jesus subiu aos céus, encerrou a contagem de 69 semanas. Mas essas semanas, esse cumprimento das 70 semanas são 3 fases. 2 já se cumpriram. A primeira fase, ela acontece com 7 semanas. Vamos pegar o texto para nós lermos? Pronto. Deixa eu ver aqui. Quem achar primeiro do que eu? Jerusalém, deixa eu ver aqui. É no capítulo 9, mas deixa eu ver aqui no versículo número 26. Pronto, deixa eu ver aqui, se é aqui da escrita. Depois das 62 semanas, Samentena, que sai da de Jerusalém. Pronto. Versículo 25. Versículo 25. Para os irmãos entenderem aqui a ordem do cumprimento. Eu vou mostrar para os irmãos as 3 fases para se cumprir as 70 semanas. 2 primeiras fases que já se cumpriu, elas estão no versículo 25. Diz aqui, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, até o dia que Jesus vir, o príncipe, 7 semanas, primeira fase. Depois, 62 semanas, segunda fase. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos trabalhosos. Irmãos, a nação, ela voltou para se edificar, vindo de Babilônia. Enfrentou muita dificuldade. Israel, para se reestruturar, para se reedificar na volta da Babilônia, teve muita dificuldade. Foi tempo trabalhoso. Os inimigos não queriam deixar, forçaram a parada, pararam o tempo. Ficou 19 anos parado até recomeçar. Os inimigos ali, eles são conhecidos inimigos
de Tobias, Sambalate e Gesem, né? Eles ali eram chefes de povos, mas outros povos, irmãos, não queriam que Israel voltasse a dominar a terra. Começa aí, irmão. Já começa aí. Agora ninguém quer mais que Israel se aposse da terra dele. Deus manda o povo voltar, prepara o povo para voltar por meio dos medos e persas. Com Ciro volta uma parte para edificar o templo. Depois de Xerxes e Dario, vai voltando, com Xerxes vai Esdras, com Dario vai Neemias, tudo para que seja restaurado Jerusalém e ela se constitua e a nação se repare, se recupere. Já começa, irmãos, as dificuldades, os tempos trabalhosos, não querendo deixar, mas a Bíblia diz que se restaurava. Israel se restabelecia com a oposição, com os inimigos, fizeram denúncia para Dario. Dario mandou parar a obra. Depois Dario soube que tinha sido a ordem de Ciro, imperador antes dele. Ele mandou investigar nas crônicas, encontrou, mesmo Ciro deu ordem. Aí ele agora está a ordem para restaurar. Continua. Ó. E mandou até os inimigos preparar a corrupção deles. Então, Jesus disse, já a Daniel diz aqui que se reedificariam. As ruas, as tranqueiras se reedificariam, mas seria muito tempo trabalhoso. Foi tempo trabalhoso. Quando Jesus veio, a nação estava erguida. Estava sob o domínio de Roma, mas estava a nação de Israel. A nação de Israel, ela era tributária de Roma, mas ela se administrava. Religiosamente, os religiosos mandavam de norte ao sul, de sul ao norte e de leste ao oeste. Eles tinham a administração dele, só tinha que sujeitar a regra de Roma, a Constituição de Roma, mas ele mesmo se administrava. Até que depois eles vão criando problema e vai ser tirado, mas se retificaram. Tempo trabalhoso, como Daniel profetizou, mas a nação se retificou, ela se restabeleceu, só ainda não estava livre, só ainda não tinha liberdade política de seus rumos sem interferência romana, mas a nação estava já toda muito junto. E aqui o que acontece? Nesse período é que Jesus nasce. Como é que Jesus vai nascer na nação que ela não está junta, que ela não está no lugar? Para Jesus nascer, precisava a nação se recompor, sair de onde ela estava. Vai, volta da Babilônia. Depois vem alguns que estão espalhados em vários países. E a nação se junta ali. Quando Jesus nasce, a nação de Israel está junta. Tem muitos judeus ali espalhados no mundo, mas já tem uma nação, já tem um povo constituído dentro de um limite de terra. Aquela terra que ele prometeu a Abraão, que fez a nação se apossar por meio de Josué, que depois de Deus espalhar, trouxe de volta, e agora está lá. E o que é que faz lembrar agora esse nosso tempo moderno? Mas nós vamos ver o que foi que aconteceu antes para acontecer o tempo moderno. Aí a Bíblia diz aqui, ó, versículo 26: e depois das 62 semanas será tirado o Eliseu, ou seja, quando completar a segunda fase das semanas proféticas, que são as 62 semanas, depois que as 7 já passaram, 62 semanas. 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49 anos. Isso a contar do ano de 456 para 57, que vai ser contado aí. Depois vem as 62 semanas, dá 434 anos. 434 anos somados com 49 anos, você vai encontrar aí, irmão, 483 anos. Até Jesus se passaram 483 anos. Dali Jesus é tirado. Depois que Jesus é tirado, está faltando para 70, está faltando alguma coisa? 69 para 70? Uma semana. Hã? Ela não se cumpriu. Ela não se cumpriu. Agora sim, tem um vácuo, tem uma lacuna, porque esta semana não se cumpriu. As 7 e as 62 já se cumpriram. Mas vamos ver o que é que diz.
E depois dessas 2 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Agora vamos entender isso. Quem é o povo do príncipe que há de vir? O príncipe que há de vir, mas o povo dele já existe. O povo do príncipe que há de vir invadirá Jerusalém, destruirá o templo e a cidade. Quando foi que isso aconteceu? No ano 70 depois de Cristo. Quem fez isso? O exército romano. O exército romano. E a Bíblia já está dizendo que esse povo é o povo do príncipe que há de vir. Se o povo do príncipe que há de vir são o exército romano, então de onde é que vem o príncipe? O príncipe é o anticristo, não é Jesus. O príncipe é o anticristo. De onde é que vai vir o anticristo, irmão? A Bíblia, ela está bem clara aqui, tá ou não está? Aí aqui diz, olha, esse príncipe não são os imperadores romanos atuais, ou os que passaram. Não é a igreja católica, não é o Papa, não tem nada a ver com o Papa. O Papa nunca foi governo político. O Papa é um governo religioso, é um líder religioso. A gente está falando de um líder político, mas que ele ainda não existe. Esse príncipe que há de vir ainda vai aparecer no cenário da história mundial. Ele não apareceu ainda, mas o povo dele já tinha. Por que esse povo? Porque esse povo ele vem sem crer em Deus, ímpio, e destruindo o que defende a Deus, que proclama Deus, e tudo aquilo que representa Deus. Roma veio destruir tudo, irmão. Tudo que os judeus adotavam como símbolo de Deus, como símbolo de culto, como lugar de culto, e as próprias pessoas que eram devotas de Deus. Ele chegou a destruir, matando. Estava profetizado. Vamos ver, continuando aqui. A Bíblia diz que esse povo vem destruirá o templo e a cidade ficará apenas um monturo. Verso 17. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem é que firmará um concerto? O príncipe que há de vir, não o exército romano. O príncipe que há de vir, que vai aparecer ainda, com uma semana. Agora aparece outra semana aqui. E tudo que está falando sobre essa semana que falta lá, ela está aqui. Mas ela é para frente, é lá para o futuro. Uma semana que ainda vai acontecer é o fechamento da semana profética de Daniel das 70 semanas. Está faltando aqui ela já está mostrada aqui, está clara, ela está bem explícita aqui, que ainda ela vai acontecer, que esse período ainda vai acontecer. E quem vai estar nesse tempo para estar governando o império mundial nesse tempo? O príncipe que há de vir, do povo que invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Destruiu. E naquele período, irmão, foi a maior dispersão do povo judeu de todos os tempos. Nunca os judeus foram espalhados tanto no mundo como na diáspora de 70. Porque eles só vieram voltar no século passado. Na década de 40 é que eles começaram a se constituir como povo e nação. Depois da Segunda Guerra Mundial, ainda no período, os judeus estavam espalhados em todo o mundo, em todos os países. Quando Hitler estava tendo um poder e um domínio, e assolando o mundo e matando os judeus, onde encontrava os judeus, os países que ele estava dominando, principalmente dentro da Alemanha, mas nos países que ele estava dominando, judeu era um alvo exclusivo de destruição. Hitler era o anticristo? Não, mas ele era alguém ministrado pelo ministério da impiedade. Ele não era o príncipe que há de vir, mas nele existia o mistério da impiedade. Impiedade. Incrédulo. Não crê em Deus. Só que ele tinha
iniquidade destrói quem crê em Deus. Mas não foi judeu. Porque os judeus deram lição de crer em Deus, apesar de falhar ao longo do tempo. Deram lição de adoração a Deus, perseverante, falhar, o Senhor restitui, falhar. Então, Roma palhou todo mundo, os que não mataram, e naquele período Jesus tinha profetizado. Ele, além de profetizar, quando os discípulos disseram, Senhor, falou um templo, aquele templo que foi levantado por Zorobabel no retorno, por ordem de Ciro, mas que na época de Herodes o Grande, ele embelezou o templo, ele ampliou o templo, fez uma coisa magnífica, só para tentar agradar o judeu, cair na graça de Deus, e ele continuar no império, porque se desagradasse os judeus faziam um motim, e Roma tomava conhecimento, e tirava aquele que estava reinando. E Herodes, um homem cruel, perverso, mas para não perder o trono, ele foi agradar os judeus, fazendo tempo que sabia que aquilo para os judeus era coisa extraordinária, era um símbolo da presença de Deus. O templo era um símbolo da presença de Deus. Amados, e o que acontece? Quando passado o tempo que Jesus subiu, ele deixou ali a igreja começa. Quando a igreja começa, está se cumprindo. Quando a igreja começa logo após a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, aí ele capacita aqueles cristãos salvos por Jesus, e ali a igreja ela vai fluir, ela vai realmente se expandir. E quando a igreja começa, quando diz a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse momento Jesus está enxertando o ramo do zamuzeiro na oliveira, que é ele, Jesus, e ele está cortando o ramo da oliveira, que é Israel. Corta, mas cortando como, pastor? Como é isso? A missão. Agora a igreja começa a missão, Israel interrompe a dele, o Senhor interrompe a missão de Israel. Israel está parado na sua missão. Existe a nação? Existe. Existe o povo de Deus? Existe. Eles continuam crendo no Deus da forma do passado? Continuam. Eles continuam esperando Jesus dentro daquilo que é bíblico? Continuam. Porque não creem da forma como Jesus manifestou. Eles continuam. Continuam adorando a Jeová? Continuam. Eles continuam dentro daqueles princípios? Sim. Dentro do que a lei rege com eles? Sim. Mas eles estão desligados de uma missão. Eles estão só como nação, é povo de Deus, o Senhor cuida deles, o Senhor preserva a vida deles, senão eles não existiam mais. O Senhor preserva, o Senhor defende, o Senhor, nosso Deus é com eles, o Senhor Jesus é com eles. Mas a missão é com a igreja. A igreja começa uma missão. É aquilo que Paulo diz em Romanos. Paulo ele fala em Romanos, que deixa eu ver a referência para os irmãos lerem. Capítulo 11, versículo 17. Então, o Senhor desligou Israel da missão, por isso que a semana não se cumpriu ainda, por isso que está faltando uma semana, não se cumpre. Jesus subiu, a igreja começa, Israel para a sua missão, continua como um povo, está comum como qualquer outra nação. No momento eles estão comum como qualquer outra nação, embora seja um relógio escatológico. A partir de Israel, para o curso da história da humanidade, Israel continua sendo um relógio escatológico. Porém, a missão de divulgar os propósitos de Deus, divulgar a Deus, o Evangelho da Salvação está na igreja. Está na igreja. E a igreja é formada de povos de todas as nações, tribos e línguas, inclusive de judeus. Judeus crentes, já se converteram ao cristianismo, e eles estão fazendo parte como igreja. Judeu, como igreja, fazendo missão. Judeu sem igreja está parado na missão, porque o ramo da oliveira original está cortado. O zamujeiro, que eram os gentios, povo que não era povo, que não era oliveira, que é uma fruteira brava, Jesus pega e enxerta
na oliveira verdadeira, você enxerga no seu propósito, nele, nos seus propósitos, na sua missão, ele não está vendo não. Eu digo, você faz e faz bem. Eu faço e faço bem. Os obreiros fazem e fazem bem. Mas pode fazer mal. Pode fazer bem. Então os outros estão fazendo a obra que os judeus não estão. Os judeus estão lá, defendendo a área territorial deles. Pronto. Aí dispersaram no mundo. De 70, no ano 70, no primeiro século, os judeus, esses anos todinhos, no século passado, foi que eles começaram a voltar. Os judeus passaram aproximadamente fora de sua terra, unido em um povo, como nação, aproximadamente 4.800 anos. As dispersões anteriores, como a da Babilônia, foi só 70 anos. Eles voltaram. O tempo dos trabalhadores se reunificaram. Para voltar agora de novo no ano de 48, quando foi reconhecido como Estado, e os judeus abraçaram a causa. Mas é bom lembrar, irmãos, que naquele período a ONU organizada, a ONU unida, para tratar sobre aquela área de terra, a Palestina toda, aquela área toda, a ONU decidiu ali dividir aquela terra em duas partes, uma para os judeus e a outra para os palestinos. E da forma que a ONU decidiu, os judeus aceitaram. Então receberam a terra que eles já estavam habitando, que eles já estavam voltando, e a terra onde eles já estavam habitando, eles abraçaram a causa. Os palestinos não. Os palestinos não aceitaram. Porque eles queriam a terra toda, eles não queriam dividir. E os judeus é deles. A promessa de Deus é deles. Mas sendo deles, eles aceitaram a divisão. Aceitaram que os muçulmanos, os palestinos, eles ficassem com a outra parte. Só que os palestinos não aceitaram. E decidiram foi acabar com Israel. Aí gerou-se aquela guerra logo após o ano 48, depois do Estado de Israel ser construído. Naquela guerra, onde se juntou o Irã, onde se juntou a Síria, onde se juntou os próprios palestinos para guerrear, para tentar acabar com Israel. Israel se fortaleceu muito mais e continuou a estar. Porque, irmão, em tempos trabalhosos, eles também, nesse tempo, eles voltaram a se organizar. Do mesmo jeito que foi na volta lá da Babilônia, em tempos trabalhosos, se organizaram e passaram a ser um povo. Dispersado em 70, espalhado, depois de praticamente 1.800 anos eles voltam. Mais disso, eles voltam. E quando eles voltam, tem que lutar de novo para adquirir a terra. Eles batalham. Só que o texto de Daniel diz que está determinado a assolação, como foi no caso de 70, a profecia da invasão por meio de Roma, do exército romano, e a dispersão de Israel, a morte de muitos judeus, a destruição do templo de Jerusalém e tudo. Aí a Bíblia diz que está determinada a assolação e outra, e haverá guerra até o fim. Não, desde quando não tem guerra naquela área de terra? É guerra constante, irmão. Mesmo se Israel está lá, irmão, mesmo se os judeus estão lá, aquela terra é disputada, pau a pau. Os bárbaros já tomaram conta, os turcos já tomaram conta, os otomanos já tomaram conta, muitas nações já tomaram conta, o Reino Unido já tomou conta daquela terra. Todo mundo quer dominar aquela terra. Os árabes já dominaram aquela terra. Os muçulmanos já dominaram aquela terra. Sozinho. Aí tem um tempo que o povo de Deus volta. O relógio está por longe. Os judeus vão voltar. Em tempos trabalhosos. As lutas e as tranqueiras vão se edificar. Novamente a mesma coisa. Israel com dificuldade. Voltaram. Tem a área de terra legítima reconhecida por todos os países, menos os ímpios e iníquos. Menos pelos ímpios e iníquos. Ele não trata aqui só de Palestina, não trata aqui só
de muçulmanos, não trata só de islâmico não. Muitos, tem povos que nem é islâmico, nem é muçulmano, que não tem nenhum vínculo sanguíneo com Ismael, filho de Abraão. Tem povos que não tem nada de ligação e quer ver o filho de Deus. Aqui no Brasil tem um lugar de infeliz, e quer ver o filho de Deus. Tem um lugar de infeliz que aqui seja tirado os judeus de lá para botar os palestinos. Inclusive o presidente do nosso país, ele tem essa mentalidade. Porque a mentalidade iníqua e ímpia. Nós estamos falando isso para chegar, irmãos. Como aconteceu? O que aconteceu? O mais recente é apenas a intensificação de sinais. Israel ele vem em guerra há muito tempo. Desde que eles voltaram para ali, guerras e mais guerra com os palestinos, né? Com os palestinos ali, os que estão na faixa de Gaza, principalmente. Já a faixa de Gaza está sendo mais agressivo do que Cisjordânia. Só que agora, o mesmo poder político, porque Hamas, esse grupo, irmãos, ele se organizou em 1987. Ele se organizou e era mais com questão religiosa. Vamos tirar Israel daqui para nós apostar que a terra é nossa. Depois, eles começaram a se envolver com a política. E se envolvendo com a política, eles conseguiram em 2005, aquele grupo conseguiu disputar a eleição dentro da faixa de Gaza, e lá eles venceram a eleição, venceram sobre o outro poder político. E eles passaram desde 2007 a dominar a situação. E de lá para cá, eles estão no poder constantemente. Eles dominam, não perdendo mais. Dominam e começaram a pregar a eliminação de Israel. Aí é onde entra a questão, irmãos, da iniquidade. A impiedade eles já têm, porque eles não creem no Deus que é verdadeiro. Apesar de dizer que creem, não creem no Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro não ensina aquilo, a lei de Deus verdadeiro não é aquela lei que eles defendem. Eles seguem apenas uma cartilha de Maomé. E que eles tornaram mais agressivo o estatuto de Maomé. Para poder eles reivindicar o direito de dominar o mundo. Eles não querem só dominar a Palestina, não. Mas é porque a Palestina ali é uma área de terra que é o centro da atenção do mundo. E eles querem esse centro da atenção do mundo. E eles dizem que eles são os herdeiros daquela terra. Porque eles dizem que são descendentes de Abraão, por meio de Ismael. E a terra não é de Isaac, a terra é de Ismael, porque Ismael é o mais velho. E outro motivo deles tentarem tirar Israel à força, eliminando, é porque ele disse que Israel, quando chegou lá, já estava. Israel tomou o que era deles. E que a ONU é responsável. Só tem uma forma da ONU tomar uma posição, é eles praticando o que eles estão praticando. Então, eles se tornaram um movimento terrorista. Terrorista. Porque eles praticam terror. O que é ser terrorista? É praticar terror na sociedade. Só é considerado um movimento terrorista quando ele pratica um terror na sociedade, no povo. Aí é terrorista. Se alguém praticar uma ação a cara e comover a cidade todinha, esse ato foi terrorista. Se alguém praticar um ato que só comoveu umas 2, 3 pessoas, uma família ali, um vilarejozinho, mas se ele praticar que comover a cidade todinha, e um ato para comover a cidade todinha precisa ser um ato muito brutal, sem piedade. Foi o que o grupo Hamas fez agora em Israel, invadindo a área de terra de Israel. Eles não fizeram na faixa de Gaza, eles fizeram dentro do território de Israel, começando pelo local onde estavam em festa, comemorando uma data
que para os judeus é importante, comemorando o tempo em que eles viviam em cabana no deserto, estavam lá. Mas invadiram povoados, entraram em casas, mataram pessoas dormindo em suas camas, mataram crianças de colo, mataram anciãos e levaram reféns pessoas anciãs e crianças. E mulheres, estupraram mulheres. Irmãos, esses atos só aconteceram nas guerras lá do passado. Lá do passado. Nas guerras que os babilônios faziam, que os assírios faziam, quando invadiam o povo, os soldados se aproveitavam das mulheres novas, das moças, se estupravam. Porque não tinha lei de guerra. A lei era do vencedor. Hoje não existe uma lei. Ou existe uma lei internacional para regulamentar guerras. O que é que pode e o que é que não pode. E as nações, elas respeitam isso, por mais que uma nação esteja guerreando com a outra, elas respeitam essas questões. Não se pode estuprar. Não se pode invadir a comunidade civil. Não se pode abusar da comunidade civil. Não se pode usar a comunidade civil como escudo. Não, é a lei da guerra. Não se pode violentar o cidadão. Não se pode lançar bomba dentro da comunidade, da população civil. Uma guerra de nações constituídas, de povo constituído, respeitam esses princípios da lei. Tanto é que você vê a guerra bomba para um lado e para o outro e os repórteres lá pelo meio. As pessoas andando na rua, bomba para cá, bomba para lá. Porque essa bomba não é para atingir nem a imprensa, nem a população civil. Pode ser lançada em pontos estratégicos que seja da força de segurança do país que está sendo invadido, ou que vai contra-atacar quartéis, esses pontos. Vias, pontos de ligação para impedir o exército. Isso não pode. Mas bombardear a comunidade civil, a população civil, é proibido por lei internacional. Só que o Hamas não mereceu isso. Por quê? Porque não é um país constituído. Porque não é um país que respeita. Porque quem comanda, quem lidera, quem está à frente desse tipo de organização e da política deles, são ímpios. São ímpios. São iníquos. Não respeitam a Deus, não temem a Deus, não amam o povo de Deus. E eles ali, irmão, não é só com o judeu, não. Olha de cristão lá que faz a mesma coisa. Se tiver cristão, eles fazem a mesma coisa. Porque para eles os cristãos é do lado de Israel. Então elimina também. Então, é terrorista, são terroristas, são. Mas o que nós queremos ver, irmãos, é que esse negócio acontecendo agora é de forma diferente na acontecendo. A guerra que vinha acontecendo, o conflito entre Palestina e Israel acontece há muito tempo. Mas agora quem está no comando é o grupo chamado Hamas, é um grupo terrorista. E eles agora, irmãos, estão levando a toda a comunidade a seguir a sua cartilha. Porque tem muitos palestinos na faixa de Gaza que eles só querem a terra deles. Eu não quero ver o fim de Israel, não quero eliminar Israel, não quero matar Israel, não são terroristas dentro da população. Mas quem está dominando é o grupo Hamas, e ele quer que o povo, toda a população, também tenha o mesmo espírito, é para odiar Israel, para detestar Israel, porque se não odiar, não combate. Irmão, você vai combater alguma coisa que você não odeia? Que você não detesta? Que você não reprova? Então, o primeiro ato, a primeira ação para poder você combater alguma coisa é provocar uma reação em você, uma reação de repulsa, uma reação de ódio, uma reação de nojo, uma reação de detestação. Por que é que Deus ataca o mal? Porque Ele repudia o mal, senão não ia atacar o mal. Por que é que Deus ataca o pecado? Porque Ele repudia o pecado. Muito Deus sente de repúdio quando você quer atacar algo, quando você quer partir contra algo.
Senão não tem. Então, muitos palestinos ainda não têm esse sentimento de repulsa, de repúdio aos judeus, da forma que o grupo Hamas quer. Mas eles estão provocando e aumentando a carinha. Por isso que eles ganharam força agora. Agora eles ganharam força porque estão tendo apoio. Antes, só a faixa de Gaza não era paga. Tanto que quando eles mandavam uns pouquinhos de mísseis, Israel bombardear, isso aqui acaba logo. Mas o negócio está rolando, irmão. O negócio está rolando. Não foi só atacado o povo Gaza, não. O grupo Hamas não manda só mais em Gaza, não. Em Gaza, não, ele também domina a Cisjordânia. Eles cresceram, se expandiram, se filtraram e conseguiram ampliar o seu braço forte, cruel e perverso. O alvo é destruir Israel. O alvo é Israel. Não é só questão de terra, não. Não é só questão de terra, não. Não é só questão humana, tem um diabo por trás de tudo isso. E quando o diabo está por trás de tudo isso, o mistério da impiedade está operando. Aí onde entra a passagem do outro texto bíblico. O mistério da impiedade já opera. Lá na época do apóstolo Paulo já operava. O que é mistério da impiedade? É todo tipo de ideologia, de doutrina, de ensino, de domínio macabro, ímpio e iníquo. É toda mensagem que leva a pessoa a desacreditar em Deus. E toda mensagem que leva você a atacar a Deus. É toda mensagem que leva você a desacreditar em Deus. É toda mensagem que leva você a atacar quem defende Deus. Toda mensagem que leva a desacreditar em Deus. E toda mensagem que leva a atacar e destruir os locais que representam, que figuram e que tipificam Deus. Por que é que a gente destrói os templos dos cristãos, seja católico, seja evangélico? Por que eles destroem, tentam destruir aquilo que Israel usa como local de adoração? Porque é o mistério da impiedade. E o mistério da impiedade está associado a também, além da impiedade, a iniquidade. Paulo ele trata o homem do pecado como ímpio e como iníquo. E lá no texto que foi lido, Carlos Queiroz deu, irmão, o tempo passou. Mas deixa eu só fechar aqui. Olha, o que é que a Bíblia diz aqui? Versículo 4 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas a Bíblia diz que esse tempo vai chegar para cumprir a última semana de Daniel. Esse tempo vai chegar. A última semana de Daniel vai se cumprir justamente nesse contexto, nesse período, quando o anticristo ele aparecer no Senhor. Aí quando eu digo para você, irmãos, o que é que nós temos a ver com esse tempo? A igreja tem alguma coisa a ver com esse tempo em termos de missão? Não. Porque a igreja encerra a sua missão justamente na época em que o Senhor arrebatar. E quando o Senhor arrebatar a igreja, o ramo original da oliveira, que é Israel, será enxertado de novo. Aí começa a missão de Israel para concluir aquilo que eles não terminaram. Aí com o comando do Senhor eles vão cumprir. Mas primeiro o Senhor vai purificar aquela nação no período do anticristo. A nação vai ser purificada para ficar um remanescente fiel. E com esse remanescente fiel o Senhor vai cumprir todo o resto do curso da história, tudo que está profetizado, tudo que é escatológico, vai se cumprir a partir de um remanescente fiel. Porque muitos judeus também serão enganados, serão arrastados pelo falso profeta e adorarão e servirão ao anticristo. Aí nós vemos aqui, irmãos, é quando a igreja for arrebatada, aí sim, o homem do pecado, aquele homem político de uma boa habilidade diplomática, ele vai aparecer num tempo em que o mundo está num certo caos, né? De desordem entre as nações, de conflito entre as nações, onde há guerras, rumores de guerra, onde o calor está intenso, onde as pessoas elas jamais não se amam, não se respeitam. O mundo está se preparando. Então o anticristo vai aparecer nesse período, onde o mundo está numa turbulação enorme. A terra vai estar
cambaleando como bêbado. Vai estar todo mundo com o dedo na flor da perna, ninguém quer mais respeitar ninguém, ninguém não quer mais ouvir ninguém. As nações elas não vão querer mais ter acordo umas com as outras. Cada um vai querer ser dona de si. Então onde vai ter esses grandes conflitos que vai piorando, não está só piorando, nós estamos vendo piorando. A geração está se preparando para fazer um povo pior. Quando você vê muitos jovens só usando droga, falando violência, imoralidade, quando você vê a devassidão tomando conta, isso se instituindo, o político querendo legalizar isso, irmão, é o mistério da impiedade que rola no mundo todo, preparando o mundo para chegar no anticristo. E quando o anticristo chegar, ele vai ver esse negócio: crise em todas as áreas, crise econômica. Aí ele vai chegar como um grande diplomata. Coitado, o pobre do Lula quer ser esse diplomata, miserável. O Lula quer ser esse diplomata para resolver o problema do mundo. Só falando besteira, o pobre coitado pensa que alguém está levando a sério o que ele está falando. Irmãos, eu não sei se deve ter pena dele. Está na hora de parar com essa guerra. A Ucrânia está na hora de parar de guerrear contra a Rússia. Imbecil, a Rússia que atacou. A Ucrânia está se defendendo, infeliz. Eu queria saber se ele deixava os assaltantes invadir a casa dele, tomar posse da casa dele. Ele deixa o Boulos entrar na casa dele? O Boulos invade a casa do povo, invade o patrimônio dos outros. Mas ele não quer que ninguém invada dele, quer? Será que o Lula deixaria o bandido entrar, invadir a casa dele e ele não reagiria? O segurança da casa dele, ele não autorizava para mandar fogo para derrubar os invasores? Claro que mandaram. Como é que ele quer que a Ucrânia que pare a guerra, se não foi ela que provocou a guerra? Então ela está se defendendo. Do mesmo jeito que agora, quer que pare a guerra entre Hamas, entre os palestinos e Israel. Mas ele quer que Israel pare, irmão. Quem foi que atacou? Israel está se defendendo, irmão. Crente, não deixe ser enganado pelos ensinos. Eu vi um irmão falar uma coisa hoje, de um certo irmão, que eu digo, meu Deus do céu. O irmão dizendo que um dado irmão, não é da igreja não que disse, o que falou essa grande burrada. Dizendo que o Hamas só atacou porque Israel atacou primeiro. Onde é que esse cara de lá estava? Onde é que esse imbecil estava? Que não acompanha os fatos e fica baseado nos fatos da esquerda. Israel nunca atacou país nenhum, desde a sua existência. Israel não tem necessidade de atacar país nenhum. Se ele é o alvo dos outros, irmãos. A Bíblia descreve que Israel sempre foi o alvo dos outros, do ataque dos outros, da fúria dos outros, do ódio dos outros. Israel só está de pé porque Deus sustenta, irmão. Porque a fúria da Síria, a fúria da Babilônia, a fúria de Roma e a fúria dos bárbaros, a fúria de todos que passaram por aí, a fúria dos islâmicos contra eles, dos países árabes, dos muçulmanos contra eles, e essa fúria, e é muita gente contra eles, esse povo está de pé. Agora a fúria do grupo Hamas, o grupo está de pé. O grupo de Israel só se defende, mas só está de pé porque Deus é quem sustenta, não é pela capacidade de guerra, não é pelo equipamento de guerra, por mais que seja sofisticado, não é. Só para saber que não é, quando for nesse período, no fim dessa última semana, da grande tribulação, no fim da grande tribulação, um exército gigante com todo equipamento de guerra moderno. A Bíblia diz que o vale de Meguido, ou Amargedon, será cheio de militares. E é um vale grande. Um vale grande que ele dá mais de 100 quilômetros de distância. 100 quilômetros de extensão. Um vale que dá para mais de 40 de largura. Vai ser lotado de militares, uma colisão do anticristo, cabeçada pelo anticristo, com os países que ele dominou, para destruir Israel num só dia.
eles se preparam demais, se alinham demais como uma galinha que ganha pro ovo, aí a raposa vem e come. A galinha que põe no mato, mas ela sai, tem fica às vezes as pessoas não têm posição, né? Você precisa de ver, a pessoa diz, ele está querendo é boa. Eu via, minha mãe criava muito e a gente acompanhava um negócio lá, ela deitando galinha e tudo, via como é que era. A galinha quando ia pôr, eu quero um fuxico menor no ninho. E ela roda, uma hora está para uma vez para o lado, outra está para o outro, e roda, e cisca, e vai, se ajeita, bate as asas. Depois de muito tempo, foi bom. Se for no mato, não dá tempo que a raposa vem e pega. Assim, é a colisão que vai acontecer, liderada pelo anticristo, no fim da grande tribulação, para destruir Israel. Ele se ajeita tanto, se prepara tanto, colocando-se em posição para detonar bombas poderosas contra o país, principalmente contra a região da Judéia, que é o local mais desejado, porque lá está Jerusalém. Eles vão se ajeitar tanto como uma galinha que está procurando a posição melhor para pôr o ovo, que não vão disparar um só tiro, nem de uma pistola. Nem uma pistola automática é coisa rápida, eles não vão conseguir disparar, porque eles se ajeitam tanto, acreditando que a vitória é certa em nome do diabo, que Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras faz assim. Ele soprou para a vida entrar, ele sopra para a vida sair. Sem nenhuma guerra, sem o disparo de uma arma, a galinha vai ser devorada pela raposa. Jesus mata tudinho, morre tudinho, o vale de Meguinho fica lotado. E é usada a expressão, Jesus está pisando lagartaria. E os freios, o sangue vai até os freios do cavalo. Como quem pisa uva, quando está pisando uva, você vai pisando e o seu pé vai, o suco da uva vai subindo, e você vai pisando, vai sugando para cima. Como é que você pisa num líquido e ele não sobe para cima? É pisando e ele subindo. Tem alguém que pensa que o sangue bater no freio do cavalo não é a focinheira onde está as ervas, deixa abrir. Tem gente que pensa que o sangue vai correr nessa altura de quase 1 metro. Não tem essa condição. Uma coisa de mais de 100 km de distância, uns 40 de largura, não é um tanque. É usar a expressão para que alguém entenda. E quando se pisa o lagarto, quando você está pisando, o líquido só pica. Ali é só para representar que o derramamento, ali o Senhor vai fazer todo mundo morrer. É como que uma grande guerra destruidora derramando muito sangue. E o Senhor fará com que o sangue daqueles indivíduos se derrame no solo. Aí depois, os judeus livres vão usar as máquinas, as retrocavadeiras, para fazer como a esquerda, só para botar medo no povo, fazia lá em São Paulo, né? As retroescavadeiras cavando a rua de vala para botar a rua de defunto. Aí Israel vai trabalhar um bocado de mês só enterrando defunto, e as aves de rapina, urubus, couve e tudo, é convocado por Deus para se juntar para ajudar com ele, porque não vai dar tempo de enterrar tudo. E a podridão no meio do mundo, e os ímpios mortos, a besta e o anticristo vai ser aprisionado, Jesus reinará. E ali o rei de Deus, o rei do Senhor Jesus, é para sempre. O príncipe, o nosso Senhor e Salvador, para sempre. Então, igreja, os acontecidos está diferente. Não é mais aquela coisa trivial que estava diferente. Tem outros países já se movendo. Já houve bombardeio do lado da Líbia. Não foi só da faixa de Gaza como era. Está muito quieto os outros países. A ONU não está tendo posição nenhuma. Tudo indica que ela vai tomar posição contrária a Israel. Pode não ser agora, mas vai tomar lá na frente.
Porque todo bojo, toda a doutrina da impiedade, toda a mistério da impiedade, isso é uma doutrina que é uma norma, que são leis, elas estão dentro da ONU. Se alguém estudar o projeto da ONU chamado, a agenda da ONU chamada 2030, se você começar a olhar o que é que ela defende, o que é que a ONU defende para o mundo, o que é que ela apresenta, irmãos, o mistério da impiedade está ali. Mistério não é porque não existe. Muito pelo contrário, é porque existe e está em segredo. Mas nós, que somos da luz, enxergamos muito bem. Para nós não é segredo. Para nós não é segredo. Mas para o mundano que não tem Cristo, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, é um segredo. Eles não sabem nem que o mal vem contra eles mesmo. A população mundial não sabe. Essas pessoas que estão aí defendendo, tem pessoas que você fala, você sabe que ela não é ímpia, você sabe que ela não é uma pessoa mal, mas quando você fala sobre casamento homossexual, você diz, não, isso aí é para deixar mesmo, é o direito deles. Tem direito de casamento? Não tem. Não há direito de casamento porque não existe casamento homossexual. Como é que é um direito se não existe? Direito é quando existe. Direito é quando é feito lei para dar direito. Se não existe lei, o Brasil não tem nenhuma lei para legalizar o casamento homossexual. Então não é direito. Alguém que você fala, mas eu sou contra o aborto e você? Aí tem mulher que diz até que é mãe. Mas eu acho que deve abortar. Se a mulher não quiser o filho, não tem que abortar. Esse pensamento, irmãos, é alguém que já se for fermentado. Nós não podemos concordar com nada que é errado. Temos que repudiar, se não a gente concorda. Temos que reprovar. Nunca concorde quando alguém fizer uma pergunta sobre aborto. Sempre diga, sou contra em todos os aspectos. Nunca concorde quando alguém falar em casamento homossexual. Nunca concorde, sou contra em todas as épocas. Quando alguém falar sobre ideologia de gênero, sobre essas questões, você diga, eu sou contra sempre isso aí. Por quê? Porque Deus é sempre contra. Deus não mudou. Deus vai ser sempre contra. E Ele vai punir todo esse tipo de pecado. Só que, dentro da agenda 2030 da ONU, está tudo isso. A legalização do aborto, casamento homossexual, uma lei universal para o mundo todo. Todos os países se submeterem a uma lei que está lá dentro. As reservas ecológicas de cada país não será mais do país, será da ONU. O Brasil, coitado, a Amazônia, estão fazendo tudo para o Brasil não ter mais nenhum direito sobre a Amazônia. Isso é a Agenda 2030. Por que é chamada 2030? É uma Agenda 2030. Até 2030 vai se implantar tudo isso. Aí eu quero só, irmãos, agora fechar com uma observação. Não estou aqui afirmando. Não estou afirmando. Apenas conjecturando. Os irmãos sabem a que ano aproximadamente Jesus subiu? Tem duas datas prováveis. Se levar em conta o calendário gregoriano, que é o que nós usamos, que ele zerou o tempo para começar a contar depois de Cristo. Se levar em conta esse calendário, Jesus ele morreu e subiu no ano de 2030. Aliás, no ano de 30 depois do primeiro século. No ano 30. Se levar em conta que o ano zero ele estava 3 anos adiantado, então tinha que ser 3 anos antes, Jesus morreu e subiu no ano de 27. Então, duas datas prováveis. Mas se nós considerarmos
a 2030, que é que se considera o mundo? 2030. 30 depois de Cristo. Faz quantos anos? De 30 depois de Cristo para 2030 faz quantos anos? 3.000. Essa agenda, irmão, não é à toa. Essa agenda não é de mente humana. Essa agenda não é de uma mente humana. Essa agenda é de uma mente satânica. E a Bíblia diz que o anticristo vem com a eficácia do diabo. E Satanás é que é cheio de astúcia. O anticristo não é aquele que vem como se fosse Cristo. Ele é anti, ou seja, contra, porque ele não é o Cristo verdadeiro, mas ele vai aparecer para você no verdadeiro Cristo. Então, irmão, tem tudo que você levar em conta o ano 2030, para o ano 30 da morte e assunção de Jesus. Tem quem se pregue aí a contagem de 7. Isso soma 7.000 anos da contagem dos tempos. E tem quem pregue que Jesus vem na data 7. Então, o Gerardo está querendo levar muita gente a acreditar nessas coisas. Que 2030 é o tempo do arrebatamento da igreja, que é o tempo do fim do mundo. Agora, a agenda é a agenda do anticristo. A agenda é a agenda do anticristo. Se ele vai aparecer, se o Senhor vai permitir que seja 2030, se o Senhor permitir, é porque ele vai arrebatar a igreja nesse período. Mas se ele não permitir, apenas vai ser adiada a agenda do anticristo. Vai ser só adiada. A Bíblia diz que só vai entrar em ação a agenda do anticristo, que é o sistema político dele e a doutrina política dele, só vai entrar em vigor quando for tirado o que até agora resiste. Sabe o que até agora resiste? É o propósito de Deus com a igreja. É o ramo do zambuzeiro ligado. Quando o Senhor tirar, quem resiste é o ramo do zambuzeiro ligado à oliveira. Por isso que está no masculino. Tem um que agora resiste. Alguém diz ao Espírito Santo, não, que o Espírito Santo vai continuar na terra. Não vai ser tirado, não. Tem alguém que diz, é Jesus, Jesus está no céu, irmão. Ele não vai ser tirado daqui, não, ele vai vir para a terra. É a igreja que vai ser tirada. E a igreja é o ramo que foi enxertado. Quando esse ramo foi enxertado, for tirado, Israel que fica, aí começa. Aí o tempo de completar a 70ª semana. A igreja, ela não está envolvida nem no começo, nem no fim das 70 semanas. A igreja é algo à parte. É uma missão à parte. É um povo com uma missão à parte. No final, todo o povo será um único povo. Mas na missão, a igreja é feita uma missão separada. E ponto, e Zé Fininho, e vamos para cá para jantar. Lá estamos, cara, e pega a igreja para agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Deu para qualquer dúvida, os irmãos podem depois, em outro momento, a gente começar e explorar mais um pouquinho no nome santo do Senhor Jesus. Vamos convidar aqui o nosso pastor, Evangelista Roberto, para estar orando por nossos filhos. Lembrando que amanhã nós temos a nossa Santa Ceia à noite, e pela manhã, às 8h30, nosso devocional aqui no templo, e mais uma Santa Ceia junto com os pastores da regional, e à noite a nossa grande Santa Ceia. Toda amada igreja, com a paz do Senhor, essa oração à igreja, para que tudo que Deus preparou aconteça e a igreja suba para o céu. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pela sua palavra nesta noite. E que possamos guardar essa palavra em nossos corações, Senhor, e permanecer guardada, Senhor, porque assim nos convém estarmos ligados a Ti, meu Deus, todos os dias de nossas vidas.
Ó, Senhor, te peço por essa igreja, que possa, Senhor, permanecer na tua presença. Também te peço por todas as igrejas que há no Acará, no Ceará, no Brasil e no mundo. Te peço por Israel, Senhor, que seja feito lá, Senhor, de acordo com a tua vontade. E que Israel seja o vencedor, ó Senhor, desta guerra, porque é um povo teu, escolhido por ti para ser sempre guerreiro. E nós aqui estamos orando por Israel e orando pela igreja, orando pelo nosso Brasil, Senhor. Também te pede paz para o nosso lar, nos dá luz de paz, tranquilidade, meu Deus, nos livrando dos acidentes, dos homens maus e de tudo quanto não presta desta terra. Por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que ele faz igreja do Senhor, a igreja diz. Amém.